Hoje, nessa manhã, nós vamos ver a bênção da fidelidade. Repete comigo. A bênção da fidelidade. A fidelidade é uma bênção e é um fruto da graça de Deus. A graça de Deus por nós faz com que nós possamos ser e sejamos fiéis a Ele e a Sua palavra. A nossa fidelidade, ela é a Deus. Diga, eu sou fiel a Deus e a Sua palavra. Então a nossa fidelidade é essa. A fidelidade a Deus é sim um dom maravilhoso que vem da graça de Deus. E por causa dessa fidelidade, nós somos reconhecidos pelo mundo. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, mas a sua fidelidade a Deus faz com que você seja reconhecido lá fora, pelas pessoas do mundo, porque o seu comportamento está diretamente relacionado àquilo que você crê, àquilo que você é e àquilo que Deus ensina e fala a seu respeito. Amém. Glória a Deus. Então a graça, ela sempre foi e sempre será um fruto do Espírito. Aliás, a fidelidade, ela sempre foi e sempre será um fruto do Espírito que move nas nossas vidas. Vamos à palavra de Deus. O livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10, diz assim, Efésios 2, de 8 a 10, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Parece uma leve contradição dizer que nós somos salvos pela graça e as obras não implicam absolutamente em nada na nossa salvação. E depois o mesmo apóstolo, no versículo seguinte, dizer que nós somos criados para as boas obras. Por que isso? Porque as boas obras, elas não são motivo, nem são capazes de nos fazer herdar a salvação, mas, uma vez salvos pela graça de Deus, o que nós vamos fazer e o nosso comportamento sempre será de frutificar em obras boas, para quê? Para glorificar ao nosso Deus. Então repete comigo para ficar fixado, diga assim, as boas obras não salvam, mas, uma vez salvo, realizamos as obras da graça. Pergunta para quem está ao seu lado assim, mas para quê? E eu respondo, para glorificar a Deus. Diga, glorificar a Deus. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, ele diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. O que é a luz brilhar? A luz brilhar não é você ter uma maquiagem boa, uma pele bronzeada, mas os homens vão olhar para as suas obras, os homens vão olhar para aquilo que você fala, os homens vão olhar para a sua conduta, e assim a luz de Deus vai estar brilhando na sua vida. Por quê? Porque você é salvo, diz eu sou. Então quem é salvo é luz, e a luz brilha. Você brilha onde quer que você esteja. E quando você reclama de uma situação de escuridão, de uma situação de trevas, porque na minha casa está muito difícil, porque no meu trabalho está muito difícil, pois é justamente nesse lugar que a luz de Cristo vai brilhar através de você. E como ela faz isso? Através das suas, diga, boas obras. Essa é a fidelidade à palavra. A fidelidade à palavra nos leva a isso. E essa atitude de fidelidade, de boas obras, nos fazem prosperar em tudo aquilo que fazemos. Então, voltando ao texto de Jesus, ele diz assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. A sua luz não precisa brilhar diante de Deus. Deus já te conhece, já sabe quem você é, mas a sua luz, as suas obras, os seus frutos, aquilo que você faz, precisa brilhar sim diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? A Deus, ao Pai de vocês que estás nos céus. Porque é assim que nós somos reconhecidos, e assim Deus é honrado. Deus é honrado através das nossas atitudes, diz amém? Então, quando nós exercemos a fidelidade, aonde quer que nós estivermos, Deus é honrado e nós somos promovidos a outro nível. Diga, fidelidade a Deus em todos os lugares. E eu quero exemplificar isso, começando a nossa conversa nessa manhã, falando a respeito da fidelidade no trabalho. Hoje, o ser humano ele é muito baseado na sua própria justiça.
E ele fica verificando o tempo todo se ele está se sentindo injustiçado por alguma coisa, por alguma situação. Sobretudo no trabalho, quando ele acha que é mal remunerado, que trabalha horas demais. E não estou dizendo que isso não seja verdade, mas eu quero chamar a atenção, que a fidelidade de Deus, lá no lugar onde você trabalha, onde você estuda, nas coisas que você faz na sua casa, ela é importante e isso vai ajudar com que você seja promovido na sua vida, na sua família, nos seus negócios, também no seu trabalho. Então essa fidelidade, ela é muito importante e ela transcende, na realidade, aquilo que é circunstancial na sua vida, e o que Deus espera de você é que em todo lugar, diga todo lugar, qualquer lugar você seja fiel a Ele. Nossa fidelidade é a Deus e ela se manifesta no serviço que nós prestamos, nas obras que nós fazemos diante dos homens. Diga, eu estou entendendo. Se não está, fala que a gente desenha para ficar o mais claro possível. Então eu gostaria de usar o exemplo de José, que todo mundo conhece, a história de José lá do Egito, embora do Egito ele não fosse, mas o seu sucesso aconteceu lá. Conhecidíssimo personagem que, como ninguém, demonstrou sua fidelidade a Deus e as suas promessas. Vamos repetir essa frase? Fidelidade a Deus e suas promessas. Julgo que é necessário, embora já tenha falado sobre isso muitas vezes anteriormente, a fidelidade à promessa, ela tem um requisito: conhecer a promessa. Por isso é tão importante estudar a Bíblia, ouvir a pregação da palavra, porque senão você tem uma bênção e nunca vai reivindicá-la, nunca vai desfrutar dela, porque não sabe que ela existe. Então precisa conhecer a palavra, precisa conhecer a promessa. Voltando aqui, fechando parênteses, e voltando a José, José conhecia perfeitamente a promessa que havia sobre a sua vida. E essa promessa foi dada diretamente por Deus. Como? Através dos sonhos, que todo mundo sabe que José era um sonhador, e sonhou com a lua e as estrelas, o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele. E foi repreendido pelo pai, repreendido pelos irmãos, e Jacó guardava aquelas coisas no coração, mas ele tinha a visão perfeita daquilo que Deus havia dito para ele. E como uma mola propulsora para estartar aquilo que deveria acontecer na sua vida, o que ele fazia? Ele era fiel, diga comigo, fiel à promessa. Nós precisamos entender que a fidelidade à promessa, ela é substancial e ela é importante. E José, ele ensina isso para nós, que a fidelidade, servindo aos seus senhores de bom grado, todos eles sobre os quais José esteve debaixo das ordens, fez com que ele galgasse lá no final o trono do Egito. Na verdade, o governo do Egito, o trono pertencia a Faraó. Vamos começar a ver um pouquinho, eu não vou me adentrar em detalhes da história, mas eu quero mostrar para vocês realmente a fidelidade de José e como, se você for fiel no seu trabalho, na sua vida, Deus vai honrar você. Por quê? Porque a sua fidelidade honra a Deus. Irmão, entende isso? Repete comigo mais uma vez para fixar. Não é uma aula, mas vamos dizer que seja. Diga, minha fidelidade honra a Deus. E a palavra de Deus diz assim: dê honra a quem merece honra. Então a sua fidelidade honra a Deus. O indivíduo que é empresário, não paga seus funcionários e é crente, ele está honrando a Deus? Não, porque suas obras são ruins. O empregado que chega no trabalho sempre atrasado, fica muito tempo no banheiro, fica morcegando durante o dia de trabalho, está sempre reclamando do patrão, ele está sendo fiel a Deus? Não, ele está desonrando a Deus. E esse tipo de pessoa prospera do ponto de vista de Deus? Não. Por quê? Porque em última análise ele desonra o próprio Deus. Porque alguém vai dizer para ele assim: pô, mas fulano é crente, e olha como se comporta. Fulano é crente, olha a empresa dele, toda endividada, não paga as contas, não paga os impostos. Fulano é crente, olha a casa dele. Consegue me entender? Quando eu coloco o exemplo, eu espero que você consiga perceber o quão é importante a bênção que nós temos de ser fiéis em tudo aquilo que nós fazemos, independente do lugar onde nós estamos, porque é isso que vai nos fazer prosperar. Então, voltando a José, 39, de 2 a 5, diz: o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. Como é que era o nome do senhor? Potifar. Deus está dizendo que José prosperou, e ele era o que na casa de Potifar? Escravo.
era um escravo, e Deus estava dizendo, é próspero. As pessoas diziam, escravo. Deus dizia, próspero. O que José era? Um escravo ou um próspero? Você pode dizer, ele era um escravo próspero, mas o que é importante nós percebemos é que ele não muda a sua postura, a sua fidelidade a Deus, que naquele momento era exercida na sua fidelidade ao seu senhor, ao seu dono, que era o egípcio Potifar. Versículo 3 diz assim, ou seja, Potifar, quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele, Potifar percebeu o quê? Que o Senhor estava? Quem era ele? O seu patrão vai perceber, você que é empregado, que o Senhor está contigo. Por quê? Porque você é fiel a Deus e as suas boas obras corroboram para aquilo que você é. E aí ele vai entender, Deus está com ele. E quando ele entender que Deus está contigo, o que vai acontecer? Olha só o que diz o texto. Então, esse percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia? Prosperar em tudo o que realizava. Agradou-se de José. O que o patrão fez? José. E pegou José e colocou como administrador da sua casa e da sua fazenda e dos seus campos e de tudo que ele tinha. A única frustração nesse período todo era a mulher de Potifar, que gostaria que José fosse administrador dela também. Mas esse não. Fidelidade, fala fidelidade. Fidelidade. José era fiel a Potifar? Era. Mas porque ele tinha a sua fidelidade a Deus. Qual é a vontade de um escravo? Ser livre. Qual era a vontade de José? Servir da melhor maneira possível, porque ele sabia que tinha uma promessa sobre a vida dele. Às vezes a gente acha que nós somos ocidentais, e nós, como bons ocidentais, achamos que as promessas elas precisam se cumprir à moda fast food. Tem que ser rápido, tem que ser agora, tem que ser no momento. E as promessas de Deus, elas têm um tempo da maturação sua, da maturação das circunstâncias que Deus precisa mover em volta para que aquelas coisas aconteçam, entenda isso. Deus é Senhor do tempo, mas nós estamos dentro do tempo e até chegar o Kairós de Deus, nós estamos vivendo o Cronos, nós estamos vivendo o dia a dia. Então, Moisés, quando ele foi vendido, ele tinha, quem sabe quantos anos? 17 anos. 17 anos. Um jovem de 17 anos, um adolescente de 17 anos, ele não poderia governar o Egito. Quando ele foi governar o Egito, quantos anos ele tinha? 30 anos. Aí sim, adulto, preparado, capaz de cumprir aquela tarefa. E esse período de 13 anos é entre a sua venda pelos seus irmãos e a sua ascensão ao trono. Esse foi um período de teste da sua fidelidade. Foi um período de preparo, aonde primeiramente Potifar viu que ele era abençoado e entrega para ele a administração da sua casa e da sua fazenda. Por quê? Porque a fidelidade de José o fazia prosperar. Vamos repetir? A fidelidade de José o fazia prosperar. Entenda isso, a sua fidelidade vai te fazer prosperar. Por quê? Porque Deus é fiel. E quando você honra, quando você é fiel, você honra a Ele. E é Ele quem vai te fazer prosperar. Talvez você não fique próspero, não seja próspero no lugar onde você trabalha, na empresa que você tem ou na situação em que você está vivendo. Mas o que eu quero dizer é que Ele vai te tirar dali e vai te colocar sobre um outro lugar, um lugar melhor. Então existe o tempo, diga tempo da maturação da bênção. E como aconteceu com José, nós sabemos que pela providência de Deus se conhece todas as coisas. Quem gosta dos caminhos de Deus? Seja franco, irmão. No final, em muitos casos, você não gosta dele, não. A gente diz que gosta porque não vai querer entrar numa rota de colisão com Deus. Mas nós gostaríamos que as coisas acontecessem muitas das vezes diferente. E por quê? José, ele foi completamente injustiçado na atitude da esposa do Potifar e acabou parando aonde? Prisão, diga prisão. Qualquer pessoa iria rugir de justiça própria, de murmuração, de reclamação, praguejar contra Deus, contra Potifar, amaldiçoar aquela mulher e fazer coisas terríveis. Por quê? Porque havia sido injustiçado. Mas observe que a fidelidade, vamos voltar ao termo fidelidade. Irmão, fidelidade é uma bênção.
A fidelidade fez José prosperar até na prisão. Gênesis 39, versículos de 20 a 23, diz assim: mandou buscar José, Potifar, né, e o lançou na prisão, onde eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Homens, repitam comigo assim: José ficou na prisão. Mulheres, digam: mas o Senhor era com ele. Qual é o melhor lugar? O trono sem Deus ou a prisão com Deus? Pense bem antes de responder, porque você gosta do trono, você gosta do poder, você gosta do dinheiro, você gosta da felicidade, você gosta do bem-estar, mas não existe bem-estar melhor do que fidelidade a Deus, e saber que mesmo que você esteja num momento, numa situação momentânea de problema e de dificuldade, Deus está com você ali. Diz amém, irmão? Então assim, José entendeu que isso era muito melhor, porque o Senhor estava com ele, e o Senhor olhava lá de cima e dizia: José é próspero, e as pessoas olhavam e diziam: ele não passa de um prisioneiro, era um escravo, agora é um escravo prisioneiro. Parece que a rota dele está só descendente, está descendo ladeira abaixo com toda velocidade, mas, diga mais, Deus está preparando, diga preparando. Para preparar um impulso. É como você vai na montanha russa, Jefinho, e vai subindo, mas tudo aquilo tem um propósito. Qual é o propósito? Você vai dizer, descer. É verdade, porque tudo que sobe, desce. Mas quando desce, está pegando impulso. Está pegando velocidade, está pegando força. Para quê? Para você poder rodopiar de cabeça para baixo, de lado, de frente, de costa. Deus me livre. Mas é impulso para você conquistar tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que Deus sonhou para você. Você é um abençoado, a bênção de Deus está sobre a sua vida, irmão. Então o momento aparente, da circunstância, ela não pode ser motivo suficiente para você desanimar ou desistir, porque a perseverança na fidelidade é que vai fazer Deus honrar você lá na frente. Diz amém. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Diga bondade. Essa palavra bondade aparece muitas vezes no Antigo Testamento e a tradução dela é hesed, é graça. O Antigo Testamento, debaixo da lei, não entendia ainda a palavra graça, o favor de Deus. Então usava benignidade, usava bondade, usava misericórdia. E essa palavra é graça. O que está dizendo aqui? O Senhor estava com ele e o tratou com graça, com favor imerecido, concedendo-lhe a simpatia, diga simpatia, do carcereiro. E o cara se tornou praticamente o diretor da prisão, porque Deus prosperava ele em tudo aquilo que ele fazia. Eu não quero criar crise em você, para que você pense que, Deus não está comigo, eu não sou igual José. Você é exatamente como José. O que você precisa é crer como José creu, e ser fiel como José foi. A Bíblia nunca esconde os pontos negativos dos seus personagens. Então conta os pontos positivos, a fé, mas também fala dos pontos negativos de Davi, de José, de Jacó, de qualquer pessoa, de Moisés. Por quê? Para que nós saibamos que, mesmo com as fraquezas, Deus suscita força. E quando a Bíblia, não menciona nenhum tipo de murmuração na boca e na conduta de José, é porque ele não fazia isso. Porque se fizesse, isso teria sido narrado. Para quê? Para que nós pudéssemos entender que mesmo assim, Deus haveria de nos prosperar. Então José era fiel a Deus. Ele estava feliz na prisão? Não. Ele estava feliz como escravo? Claro que não. Mas ele era fiel a Deus e tinha uma promessa. Diga, há uma promessa sobre a minha vida. Na verdade, há muitas promessas sobre a sua vida. Você precisa entender isso. 22, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque, diga, o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito, ou diga, sucesso em tudo o que realizava.
Então é exatamente disso que eu estou falando. O Senhor é contigo e sim, Ele quer conceder sucesso para você, na verdade já concedeu em tudo o que você realiza. E se você não está vendo ainda isso se cumprir, talvez você precise receber nessa manhã a bênção da fidelidade. Entender que essa fidelidade é que vai fazer você prosperar e que vai fazer Deus transformar a própria fidelidade em honra sobre a sua vida. Glória a Deus. Então José acabou preso injustamente, mas nunca se queixou a respeito disso. E Deus já havia direcionado a história de uma tal maneira que haveria uma prisão, a prisão do copeiro e a prisão do padeiro, e os dois ficariam juntos com José no cárcere, e ambos haveriam de sonhar, e José interpretaria o sonho deles, de maneira que o padeiro seria morto, enforcado em 3 dias, e o copeiro seria restituído à sua posição junto a Faraó também em 3 dias. Diga, 3 dias. A morte e a vida pode estar em 3 dias. 3 dias. Jesus morreu e ressuscitou em 3 dias. Muitos desses foram mortos e perderam a salvação. Mas nós, diga nós, como copeiro, nós vamos servir vinho ao rei na festa das núpcias do Cordeiro quando ele voltar. E José determinou aquilo, ele fez aquela leitura, ele interpretou aquele sonho. Sabe, Deus já havia preparado tudo, e não sei quantos anos aí ele tinha, mas talvez 20 e poucos anos, e a queda dele, na verdade, era mesmo uma preparação para um impulsionamento extraordinário. Mas diga assim, mas Deus é tremendo. Mas não, o mais é outra coisa. Vamos lá, Gênesis 40, 23 diz, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, o que ele fez? As pessoas... Às vezes a gente confia nas pessoas, né? Fulano, quando você estiver no seu reino, né? Lembra-te de mim, né? E é uma conversa, uma piada, mas tem um fundo de verdade. Quando você prosperar, lembra de mim. Quando você crescer, lembra de mim. Normalmente ninguém lembra de coisa nenhuma, porque cada um está preocupado com si mesmo. O que aconteceu com o copeiro foi que ele prosperou, retornou à sua posição, agora ele é chefe dos copeiros e se esqueceu completamente de José. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, mesmo esquecido, permaneça fiel. A justiça própria é que faz o indivíduo chiar, igual porco. Você pode ir para a cruz como ovelha, muda, ou como porco, gritando as suas razões. O que acontece é que a fidelidade a Deus se manifesta no silêncio, não no silêncio da satisfação, mas no silêncio da confiança e da fé que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Oh, meu Deus! Você está vivo? Se você está vivo, tem promessa. Tem promessa, tem promessa, tem promessa. Não desanime. Não desanime por conta de doença, de idade, de problemas financeiros. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Você precisa crer e ser fiel. Manifestar a sua fidelidade através das suas obras. E essas obras começam com aquilo que você fala. Porque eu criei, por isso, falei no púlpito. Vou usar o meu exemplo, no púlpito eu falo da bênção, falo da glória, mas quando chego em casa, eu amaldiçoo meus filhos, eu reclamo com a minha mulher o tempo todo, eu falo mal de Daiane, e se eu tivesse um cachorro, eu ia falar mal do cachorro, mas a minha plantinha está lá e eu abençoo ela. E ela está linda, está uma beleza, porque a palavra de bênção, ela tem poder, mas a palavra de maldição, ou de praga, ou de reclamação também tem, porque você é como Deus, você é a imagem de Deus. E o mundo espiritual se move a partir daquilo que você fala sobre você mesmo. Diga assim, eu sou o principal Senhor da minha vida. O seu ato de maior sabedoria é pegar esse senhorio sobre a sua vida, que você não quer fazer isso, e entregar ele para Jesus. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Se eu perguntar aqui, todo mundo diz amém. Entregou, mas não entregou muito. Entregou, mas ainda reclama das injustiças que sofre, às vezes por causa do nome do Senhor. Entregou, mas não aceita ser passado para trás, não aceita ficar em segundo plano, não aceita nem ser ultrapassado na estrada, fica muito zangado. Não aceita certas coisas. Então é porque, na verdade, ainda não entregou. Fala comigo de novo, fidelidade a Deus. Você não precisa ser fiel ao outro motorista, mas você é fiel a Deus. E quando você é fiel a Deus, você honra Ele. E o outro motorista da estrada?
você não é daquela espécie. Você é uma nova criatura. Entenda isso. Você é diferente dele. Você é diferente dele, porque você tem Cristo no seu coração. E aquele que está em Cristo, nova criatura. Esse negócio de trânsito, por exemplo, as coisas velhas ficaram para trás. Isso não diz mais respeito à sua nova natureza. Então honre a Deus, diga honrar a Deus. Isso é muito sério, né? O indivíduo bota, foi Deus que me deu, o Senhor, meu Jesus, é o meu pastor, aí tem aqueles adesivos todos no carro, e dirige igual um maluco, buzinando, botando o dedo para fora, xingando todo mundo, costurando na estrada, e alguém fica olhando assim, ué, mas será que é crente? Ah, não deve ser não, deve ser o filho do crente, porque filho de crente necessariamente não é crente. E as pessoas ficam em dúvida, e as boas obras de fidelidade a Deus nós deixamos passar. Veja, assim, eu estou colocando a Bíblia para você, mas permita que o Espírito Santo aplique essas situações da Bíblia em questões pessoais da sua vida, questões pessoais da sua casa. Se você não consegue administrar a sua casa, você não vai conseguir administrar a sua empresa. Se você não consegue administrar a sua casa, você não vai conseguir administrar a sua célula. Ou se você é pastor, você não vai conseguir administrar a igreja de Deus. Então existem princípios de fidelidade para que Deus honre você. Quem está me entendendo diz amém? E às vezes a coisa fica feia, e não é porque Deus quer puni-lo, é porque Deus está preparando um impulsionamento para você. Mas você precisa estar preparado para isso. Pergunta para quem está ao seu lado, está preparado? Gênesis 41, 9 a 12, diz assim, neném, mostra a hora para mim. Então, Gênesis 41, de 9 a 12, diz assim, então o chefe dos copeiros disse a Faraó, hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, diga jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Diga, agora sim o tempo de Deus se cumpriu. José agora era homem adulto, maduro, experiente, mas fiel. E quando foi levado à presença de Faraó, ele interpretou também o sonho de Faraó. Interpretou o sonho de Faraó e fez mais, diz ainda mais. Ainda mais, ele projetou a solução, porque aquele sonho apresentava um problema, e ele projetava uma solução. Então, 41, de 38 a 41, diz assim, por isso o Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o quê? Se no vídeo, lá para o YouTube, vai ter um corte, né? Mas em quem está o... Quem foi que viu isso? Faraó. Vamos ver. Quem viu Deus na vida de José por causa das suas obras e da sua fidelidade? Potifar, o carcereiro, todos os presos daquela prisão, em especial o copeiro e o padeiro, e agora o próprio Faraó. E todo o Egito e todo o mundo antigo veriam que a fidelidade de José o levou ao palácio do rei. Será que tem alguém fiel aqui? E disse-lhe, pois, Faraó, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Diz amém. Eu podia entrar por outros aspectos aqui, mas não vou fazer isso por causa do tempo. Agora preste atenção num detalhe. Amado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, vendido por 20 moedas de prata, prosperou entre os gentios, salvou o mundo da sua época e enriqueceu os seus senhores. Isso te lembra alguém? José é o maior exemplo, figura de Jesus no Antigo Testamento. Porque toda essa pauta de José foi cumprida por conta da sua fidelidade. Diz amém, irmão. Então, fidelidade é isso. É você ser fiel
aonde o ambiente é de infidelidade. É isso que vai fazer diferença na sua vida. E às vezes eu estou falando da sua empresa, do seu trabalho, do lugar onde você vive, da sua família, da sua casa. Entende? Seja lá qual for o ambiente. A fidelidade precisa, repete comigo, a fidelidade precisa estar acima das circunstâncias. Então eu vou usar o termo de Eclesiastes 11, que diz assim: quem olha para o tempo não semeia, quem olha para as circunstâncias desiste, mas quem tem promessa, diga comigo, quem tem promessa, continua semeando. Vamos ao texto, Eclesiastes 11, aí no texto, quem já recebeu está 4-6, mas é 4-6, eu estou tirando o versículo 5 aqui, para poder encurtar um pouquinho. O versículo 4 diz assim: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia, e se ele fica observando cada nuvem, nunca colhe. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Então a semeadura e a colheita sempre foram e vão continuar a ser os métodos de Deus para prosperar as pessoas. Então todos nós sabemos, porque eu vou abordar isso de uma forma um pouco diferente hoje, todos nós sabemos que devemos, por gratidão, Filipe já ministrou sobre isso aqui, devolver o dízimo a quem é dono de tudo, entregar ofertas que ultrapassem ao dízimo para que você seja abençoado e te faça transbordar. E finalmente demonstrar a sua honra a Deus, entregando as suas primícias. Então essa coisa tudo diz respeito à fidelidade. E a maior maneira de exercer fidelidade é justamente com o dinheiro, com aquilo que nós fazemos com o nosso dinheiro e com nossos recursos. Mas isso vocês já sabem, vocês são ministrados o tempo todo, e se não fazem como deveriam é porque não creem. Então tudo veja uma questão de fé. Por isso a fidelidade é uma bênção da graça. E tudo que vem da graça de Deus é conquistado através da fé. Creia, preciso crer. Crer que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu e fazer sobejar na sua vida. Então, por exemplo, nós fizemos, deixa eu ver rápido com isso, né? Nós fizemos toda uma obra aqui que ainda não acabou. Essas obras, elas não têm que ser feitas com o dízimo da igreja. Elas têm que ser feitas com ofertas alçadas especiais para a conclusão da obra. Isso é um entendimento, a pessoa precisa ter esse entendimento. Então o dízimo mantém o culto, mantém as coisas funcionando, paga o aluguel, paga a luz, paga quem tem que pagar, paga os credores, paga as contas, mantém o culto funcionando, mantém a igreja aberta. E toda vez que é preciso fazer investimento na igreja, o investimento é feito através das ofertas alçadas, das ofertas de gratidão, porque Deus abençoou a sua vida. E o que você está fazendo com essa bênção? O que você faz com essa semente? Não, a taxa Selic pode chegar a 14, o dólar já passou de 6, é a maior alta do mundo. Você votou num determinado candidato, ele ganhou, e agora está chorando e está reclamando, e agora eu não posso fazer isso, eu preciso ter algum dinheiro guardado, eu preciso fazer isso, Não tem fidelidade nenhuma a Deus nessa história. Mas disso você já sabe, não tem honra. Agora eu quero falar sobre outro tipo de semeadura. Preste atenção, olha para mim. Quando nós olhamos para o tempo, nós desistimos de semear. Está muito seco, está muito difícil, eu não vou ficar arando a terra. Eu estou falando do agricultor, que vai ficar passando o arado na terra, e naquele tempo o arado era puxado por boi, não era máquinas. Eu não vou ficar fazendo isso, eu não tenho irrigação, não vai chover, então não adianta nada, eu vou perder meu tempo e eu não vou semear. E não semeia. Quem não planta, não colhe. E o indivíduo que plantou, mas aí na hora da colheita, e quem sabe, entende um pouquinho a respeito de agricultura, sabe que existe o tempo certo para que a fruta, o fruto plantado, não apodreça na própria árvore, precisa ter um tempo correto da semeadura em determinados produtos agrícolas. Mas ele fica olhando para a nuvem, hoje vai chover, vou deixar para amanhã. Choveu a semana inteira, vou deixar para outra semana. Daqui a pouco ele vai se surpreender, porque toda a sua colheita se perdeu, porque perdeu o time, perdeu o tempo da colheita. Então semeie pela manhã e continue trabalhando durante a tarde, porque você não sabe se a sua prosperidade virá de um lugar ou de outro. Esse é o conselho de Salomão. Então entenda, querido,
E agora eu não estou falando necessariamente de oferta na igreja, nem de dízimo na igreja, eu estou falando da semeadura que você precisa fazer em você mesmo, da semeadura que você precisa fazer na sua vida profissional, na semeadura que você precisa fazer na sua vida empresarial, na semeadura que você precisa fazer como estudante. Sabe, Deus quer abençoar você, mas entenda que esse princípio de semeadura e colheita, ele se aplica a entregar a parte de Deus na igreja e aplica-se também em você aprender a plantar na sua vida. Então, se você quer galgar uma posição, você precisa semear na sua carreira. Se você quer ser um profissional liberal, você precisa semear nos seus estudos, na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Esse é o caminho. Deus não pode simplesmente fazer você se tornar o general do exército se você nunca se alistou, ou se é um cabo medíocre, um soldado ruim. Você não vai conseguir galgar posições. Entenda que a fidelidade é importante. Você precisa, diga eu preciso, ser fiel a mim mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo aquilo que você é dizimista, diz eu sou. Pode ser que tenha algum mentiroso aí no meio, mas enfim, você é um dizimista. E aí você quer barganhar com Deus, eu entrego o dízimo, Senhor, agora o Senhor tem que me entregar tudo o que eu preciso. Pois é, você semeia na casa de Deus, mas você não semeia em você mesmo. Parece aquele servente de pedreiro, que é servente de pedreiro há 30 anos e nunca aprendeu a colocar um tijolo. Como é que ele pode ser prosperado? Como é que ele pode galgar uma nova posição? Tem que aprender a semear em você, semear na sua carreira, semear na sua capacidade profissional, semear na sua casa, semear na sua família, e não comer semente. A gente usa o termo comer semente como reter dízimo e oferta e primícia, mas também é comer semente quando você gasta o dinheiro que você deveria reinvestir em você mesmo, estudando, se aprimorando, se aperfeiçoando, seja lá na área que você trabalhar, na área que você quer prosperar, na área que Deus te deu o talento ou o dom para que você possa crescer. Invista em você mesmo. Dentro do ministério não é diferente. Eu quero ser um grande líder de célula. Quantos querem ser grandes líderes de célula? Vem à frente, eu vou orar, eu vou botar a mão na cabeça do indivíduo e vou dizer, em nome de Jesus, faz desse homem um grande líder de célula, amém. A bênção já foi liberada, mas o que cabe ao indivíduo? Estudar, trabalhar, se preparar, entender de liderança, compreender o funcionamento de uma célula, de um ministério, entender o que cabe a ele, porque como é que Deus vai prosperar ele? Todo mundo quer a posição, mas para chegar à posição existe um caminho. Entre a venda aos 17 e o trono aos 30, José passou por muitas dificuldades e por muito aprendizado, mas uma coisa que ele não abriu mão foi da fidelidade. Diga fidelidade. E quando nós não somos fiéis ao indivíduo, ele é casado, ele é chefe de família, então ele tem a responsabilidade de cuidar da sua família, de gerenciar a sua casa, de pagar as contas, às vezes, na maioria das vezes, com a ajuda da esposa, mas ele em vez de reinvestir na sua própria coisa, no seu negócio, ou tentar prosperar, abrir uma empresa, a bênção de Deus está sobre ele, ele vai achar que vai ganhar dinheiro jogando na Bet Nacional, na Betfair, na Betano e nas betes da vida, e acaba falido, quebrado, devendo agiota, perdendo família e perdendo tudo. Por quê? Porque deixou de ser crente? Não, porque ele é um crente idiota. Ele não entende que precisa plantar na sua carreira e não comer as sementes que ele tem. Ou vai para o bar tomar cerveja e comer churrasco. Nós encontramos na última viagem um senhor lá no Airbnb, que é uma parte hotel, e ele era de São Paulo, e a gente estava conversando, e brasileiro se mete na conversa dos outros, assim, o povo é assim mesmo, nós somos assim mesmo, e aí ele falou, vocês são brasileiros? Somos, tal, vocês são de onde? Ah, do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, e aí, como é que está a viagem? Está boa? Ah, é, né? Vocês estão aí, igual todo mundo, né? Gastando o que não tem para comprar o que não precisa. E veja que é uma palavra de sabedoria. É uma palavra de sabedoria, por quê? Porque muitas das vezes você está comendo as sementes que deveria estar plantando na sua própria vida, no seu negócio, na sua capacitação, exatamente, sendo fiel no lugar onde você trabalha, para quê? Para que o patrão te honre, ele vai te honrar, porque Deus vai te dar graça, mas muito mais, para que Deus possa honrar você e fazer você crescer na sua vida. Diga assim, é Deus quem me faz.
prosperar. Mas ele prospera você através dos homens, irmão. Quem diz o quão maravilhoso eu sou como marido é minha esposa. Hoje eu não vou nem perguntar, porque ela está brabinha desde ontem, né? Então deixa ela quietinha ali, é um risco eu mexer com ela. Mas quem diz isso é ela, porque eu trato ela muito bem. Pelo menos eu acho. Pode ser que ela ache diferente. Sabe, quem vai te prosperar é alguém que vive com você. Deus vai usar pessoas. Deus usou o copeiro, Deus usou o carcereiro, Deus usou Faraó. E José salvou o mundo. Mas Deus usou pessoas. Pessoas vão te fazer prosperar. E às vezes alguém vai te dar uma ideia. A gente usa ideia para não falar conselho, porque conselho ninguém gosta de receber, porque acha que sabe tudo. E alguém te dá um conselho, mas você não quer ouvir conselho. E Deus está dando uma revelação, dando uma palavra, dando uma direção que pode mudar a sua história. Eu estou falando de negócio, de vida, de empreendedorismo, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Eu já disse aqui, tenho dito, nós vamos ser uma igreja que não existe nem pobres e nem doentes. Então a minha vontade é que você prospere. A minha vontade é que você prospere e que a gente não sinta calor no culto da manhã, mas que possa ter ar-condicionado aqui. Porque o seu dízimo de R$100 ou de 140, porque você ganha aí um salário mínimo, ele vai se transformar em 1.400, em 14.000. Né? Você não é daqueles que diz assim, graças a Deus eu não ganho 50 mil para não ser sobretaxado. Oh meu Deus, é melhor ser sobretaxado ganhando 80 mil do que não pagar imposto de renda pagando 1.400. A mentalidade precisa mudar. Entenda que a fidelidade a Deus, a fidelidade ao governo do país, você pode gostar ou pode não gostar dele, mas ele está lá, é autoridade constituída. E Jesus já ensinava a dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E olha que o Império Romano não era o Lula, era muito pior. E Deus fazia com que os seus filhos prosperassem naquela época. Quem está me entendendo a fidelidade? Eu vou adiantar aqui, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Mas ontem, o pastor Gleice estava lá em casa com a pastora Jaque, e a gente estava conversando, eu não vou perder essa oportunidade, porque é importante, e todo mundo quer casar da Yânia. Mas, quando você quer um namorado, uma namorada, um noivo, uma família, você precisa aprender a semear. Semente. 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 Eu gosto muito dela. Mas ela é muito brava. Eu tenho medo dela. Então eu não vou chegar nem perto. Eu vou passar de longe, ficar olhando de longe. Puxa, podia ser minha esposa. Se eu ficar fazendo isso, alguém vai ter coragem de chegar na minha frente. Na minha, não. Eu sou um domador de leoas. Sabe, se você não semeia, você não colhe. Tem que semear, semeia sorriso, simpatia, seja agradável, semeia olhares. O pastor Gleice vai dar aula aqui qualquer dia desse sobre isso, ele entende todos esses detalhes. Tem que plantar, porque Deus quer abençoar você. Entendeu? Ele quer que você se case, que você viva em família, que você tenha filhos, que você seja feliz e que a prosperidade e a saúde estejam sobre você, porque honra a Ele. Quem está me entendendo diz amém. Semeia. Você que é casado, irmão, aí está com vontade de fazer as coisas, as coisas é sexo. Aí vai fazer igual o homem das cavernas, vai bater na cabeça da mulher e puxar ela pelo cabelo e dizer, agora eu quero. Não vai funcionar não, você pode ser acusado de estupro. A lei é assim, preste atenção, não seja tolo. É muito mais fácil você plantar, diga plantar. Plantar. Planta um cartão de crédito. Com calma, tá? Planta um cartão de crédito, vai ficar feliz, as coisas vão fluir, vai ficar cheirosa. Não é isso? Diga assim, plantar. Tem um monte de gente olhando para mim, não sei porquê. Não fica chateado, não. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Eu não sabia que ia gravar de manhã, né? Porque de noite é mais light, né? Mas assim, aprende a plantar. Aprende a plantar na sua vida profissional, na sua vida familiar. Plante com seus filhos, plante com o seu pastor, plante com o seu líder, plante com o seu liderado. Planta.
Não fica olhando para o tempo, nem para as circunstâncias. Não fica olhando para nada. Aprenda a plantar, porque no seu tempo Deus vai honrar você. Quem está me entendendo diz amém. Então nós precisamos ser fiéis também com os dons que nós recebemos. Você, diga eu, tenho um dom. Pelo menos um dom e um ministério todo mundo tem. Já expliquei para vocês que o ministério da reconciliação é de todo crente. E ainda mais, além do ministério da reconciliação, todos os crentes possuem pelo menos um dom. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 7, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diga, Espírito é o mesmo. Já os dons são diversos. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Diga, a manifestação do Espírito, que é o dom, o ministério, visando o bem comum. Eu quero que você entenda exatamente essa frase, porque você sabe que existem dons, talvez você não tenha descoberto o seu ainda, isso é um processo, mas o que eu quero que nós entendamos é que todo ministério, que todo dom de Deus espiritual, ele visa o bem comum. Vamos repetir? Bem comum. Para poder ficar bem gravado, diga de novo, o bem comum. Então a fidelidade também se aplica ao ministério. Deus concedeu dons aos homens pelo Espírito e cada um atua na sua área, aonde Deus lhe concedeu para que isso acontecesse. E os dons, eles não nos pertencem, mas eles pertencem aos irmãos, eles pertencem à igreja e eles são utilizados para o bem comum. É para o bem de todos que a manifestação de Deus, através de dons e ministérios, precisam acontecer dentro da igreja. Hoje os nomes são modernos, servos, diáconos, voluntários, enfim, dá-se muitos nomes, mas tudo isso são formas de manifestar o dom de Deus e o ministério que Deus deu a cada um. E cada um tendo a oportunidade dentro da igreja de servir conforme aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Diga amém. Deus colocou algo nas suas mãos e você precisa servir a Deus da forma como Ele projetou para você. E quando você faz isso, você está abençoando a pessoa que está do seu lado. Nós somos abençoados uns nos outros. Esse é o conceito de corpo. Nós somos um corpo e um membro, ele não é mais importante do que o outro. E você não é cabeça. Vire para quem está ao seu lado e diga: a cabeça é Jesus. Então esquece isso aí, você não é o cabeça é Jesus. Você pode ser pé, você pode ser mão, você pode ser fígado, você pode ser olho, pode ser boca, você pode ser qualquer coisa, mas cabeça você não é. E o corpo depende de todos os seus membros, cada membro é importante para o bom funcionamento do corpo. Se todo mundo quer ser mão, onde é que está o pé? Se todo mundo quer ser braço, não tem perna. Se todo mundo quer ser perna, como vai ter mão? Então, nós somos importantes e Deus nos fez assim para que pudéssemos cumprir o ministério. Digo para a igreja, mas é para a comunidade, para a cidade. Imagina se na cidade de São Gonçalo só existissem carpinteiros, ou só existissem médicos, ou se só existissem engenheiros, ou se todos os comércios de São Gonçalo fossem lugar de comprar comida, restaurantes e lanchonetes. Não pode ser. Uma sociedade para viver em comunidade, uns são uma coisa, outros são outra, e um depende do outro, e o comércio é estabelecido, um compra, outro vende, outro empresta, e prosperam, a cidade prospera, todos são felizes, todos vivem bem, porque ali, no irmão fulano ali, no amigo, tem a melhor pizza, mas eu quero comer um hambúrguer, está aqui no outro, esse é o melhor hambúrguer. Eu passei mal, eu tenho lá um médico no hospital, fulano de tal. O meu vizinho me atrapalhou em alguma coisa, eu tenho o juiz e tenho o advogado. Mas eu tenho... É uma sociedade em que um depende do outro. E quanto mais importante você é dentro da sociedade, por isso a semeadura é tão importante, mais dinheiro você ganha, irmão. Mais dinheiro você ganha. Seu carro pifou e não tem chave. Quanto custa a chave de um carro? Aí o chaveiro pode dizer, depende. Depende do dia, depende da hora, depende de onde você enguiçou, da distância que você está. Mas nem todo chaveiro sabe fazer a codificação da chave, tem as peças, tem os equipamentos e consegue vencer e ganhar esse dinheiro. Por quê? Porque não semeou na sua carreira.
não investiu no seu negócio. Não consegue, não vai conseguir. Vai ficar ordem unida, né? Marchando. Está em movimento o tempo todo, mas nunca sai do lugar. No ministério também é assim. Eu sou um líder de célula, eu sou um pastor de uma igreja, e continua do mesmo jeito, não estuda, não se prepara, não se aprimora, não lê livros, não vai a congressos, não assiste, não desenvolve. Daqui a pouco as suas fontes estão acabando, ele não se renovou, ele não prospera. Então, se você tem um dom, diga eu tenho, e tem mesmo, aprimore, se aperfeiçoe naquilo que Deus te deu. 1 Coríntios 12, 8 a 11 diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu, diga, individualmente, a cada um. Vamos de novo, individualmente, a cada um, conforme Ele quer. Entenda isso. Você pode até operar fora, como você pode buscar uma profissão, porque aquilo lhe dá mais dinheiro, e você vai trabalhar a vida inteira infeliz numa coisa que não gosta de fazer, mas porque você visou apenas o dinheiro. Mas quando você é fiel a Deus, seja no que for que você escolheu para fazer, Deus vai abençoar você. E você vai ser feliz naquilo que você está fazendo. Essa é a vontade de Deus, esse é o projeto de Deus para a felicidade da sua igreja e do seu povo, da humanidade, enfim, em linhas gerais. Então, você ser fiel ao seu chamado, aos seus dons e aos seus talentos, é você desenvolver. Lá no final desse capítulo, diz assim: procurai com zelo os melhores dons, ou desenvolva com zelo os dons que Deus te deu. E entenda que o seu dom é para servir a coletividade. Então você pega a sua criança e leva para o culto Kids, e lá ela está sendo ministrada por pessoas que têm o dom e têm o talento, e se preparam, estudam para aquilo, e ensinam a palavra de Deus. Exatamente. Então é importante que se valorize essas pessoas. Então você vem ao culto, se senta para adorar, e aqui tem as pessoas que tocam no palco, e elas estudaram para aquilo, se preparam para aquilo, ensaiam durante a semana, suponho que sim, né? Ensaiam durante a semana, se preparam para poder executar da melhor forma, porque o seu dom e o seu talento precisa ser desenvolvido. Eu quero ser pastor, eu tenho os holofotes, eu tenho... Oh, meu Deus! Ela está plantando, né? Alguma coisa vai querer, né? Já é seu. Então se prepara. Eu quero ser pastor, eu quero o foco, eu quero as luzes. Está calor aqui em cima, as luzes esquentam. Tem a câmera, tem aquilo, tem o glamour, e tem as horas, as dificuldades, as dores de parto, e acha que é só isso. Existe trabalho. Qualquer coisa que você vai executar exige trabalho. E se você tem dom, o dom vai fazer com que todo o trabalho, eu estou dizendo que ele não vai extinguir o trabalho, mas ele vai fazer com que esse trabalho seja prazeroso, feliz, satisfatório, porque no final, glória a Deus, deu tudo certo. O tesoureiro, ele louva a Deus porque no final as contas bateram. Está tudo pago, está tudo certo, e aquilo ali para ele é como se o pregador tivesse pregado e tivesse muitas decisões ao lado de Jesus, na cabeça dele ali as contas bateram, glória a Deus. O indivíduo vem arrumar a igreja, aí eu venho para cá e fico olhando assim, para ver se está alinhado. Não, desculpa, mas fico mesmo, né? Se está tudo alinhado, direitinho, mas o indivíduo que tem esse cuidado, ele fica feliz porque ele organizou tudo. Até um abençoado vir tirar uma cadeira aqui da frente e botar lá. Aí fica parecendo um sorriso que está faltando um dente na frente, né? Por que fez isso? Mas é uma alegria de servir a Deus, da fidelidade a Deus. E a pessoa quando serve na igreja, né, eu estou usando o termo serviço, poderia ser voluntário, poderia ser diaconato, poderia ser o seu dom. Qual é o seu dom? Nem todo mundo é pregador, porque se todos fossem pregadores, aonde estariam os cantores? Se todos fossem cantores, aonde estariam aqueles que ensinam? Se todos ensinassem, aonde estariam aqueles que pastoreiam? Se todos pastoreassem, aonde estariam aqueles que administram?
Aonde estariam aqueles que ajudam? Aonde estariam aqueles que são hospitaleiros? Aonde estariam aqueles que são generosos na oferta? Quem que é o dom da generosidade aqui? Diz amém. Vamos fazer uma oferta agora aqui? O dom da generosidade é maravilhoso. Por quê? Porque Deus não pede nada a ninguém sem que primeiro Ele tenha dado. Então o indivíduo que tem o dom da generosidade, que está sempre ofertando na casa, na obra, em missões, esse cara é rico. Porque quanto mais ele dá, mais ele tem, mais Deus dá para ele. Mas ninguém quer saber disso, né? A pessoa não quer ser. Então Deus deu os dons, e nós precisamos aprender a trabalhar em cima deles, a sermos o melhor possível, a exercer com fidelidade, a estudar em cima daquilo. Eu tenho o dom do ensino, então eu vou pegar o livro do curso de maturidade em cima da hora da aula, eu vou abrir ele lá e vou falar sobre aquilo. Vai ser uma derrota com seu dom e tudo. Porque outras pessoas vão estar ouvindo assim, leram aquilo em casa, se é que leram, mas alguém lê, é ruim. Não sabe o que está falando, está se confundindo. Aí começa a ficar nervoso e faz piada, para tentar entreter o pessoal, né? Conta história. Desenvolva, repete comigo, desenvolver. Para terminar, como Deus vê a fidelidade? Esse é o adentro do Jefinho, do pastor Jefferson aqui, e eu queria ler com vocês algo importante. Mateus capítulo 25, versículo 21 diz assim: o Senhor disse, quem disse? Muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras. Olha aí, como a fidelidade leva você à prosperidade. Ali está falando de dinheiro, mas pode ser talento individual, capacidade, coisas que Deus te deu, e que Ele tem uma expectativa em tudo aquilo que Ele te dá, que é multiplicação. Tudo que Deus te dá, vamos repetir para fixar? Tudo que Deus me dá é para mim multiplicar. Multiplicar dons, multiplicar talentos, multiplicar dinheiro, multiplicar alegria, multiplicar sabedoria, multiplicar simpatia e deixar o mau humor de lado. Crente não é mal-humorado, crente é feliz. E no final ele diz assim: venha celebrar comigo. Eu botei na NVT de propósito. Versículo 22 diz assim: o servo que havia recebido 2 talentos. Quantos talentos? Ele se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para eu investir, e eu ganhei mais 2. E o Senhor disse: muito bem. O que o Senhor disse? Muito bem. Servo bom, servo fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Sabe quando é que isso vai acontecer conosco? Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo. E tudo aquilo que Deus nos deu durante o tempo que vivemos na terra, Ele vai pedir de volta. E agora? O dinheiro que eu dei na sua mão, você comeu? Ah, gastou tudo, não multiplicou nada, terminou a sua vida, a sua carreira, e nada. O provérbio diz que o homem de bem, ele deixa herança para os filhos e para os filhos dos seus filhos. Porque a bênção de Deus está aí, na propagação da riqueza, dentro da família. E o que você tem para apresentar? Ah, não tenho nada. É o de um talento, né? Jogou em cima a terra, escondeu, gastou, comeu. A alegria de Deus em ver a multiplicação daquilo que Ele dá. Você é um grande líder, é um grande pastor. Quantos outros pastores você formou? Você é uma grande igreja, corporativamente. Quantas outras igrejas você abençoou, ajudou a formar, enviou obreiros? O que você fez com o talento? Você só desfrutou deles? Só para você? Só você que quer ter o melhor? Só você que quer experimentar o melhor? Não. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos fiéis exatamente à promessa que Ele deixou para nós. E aquilo que Ele colocou nas suas mãos, multiplique. Faça o quê?
Eu não estou falando da preguiça, da inércia, da má vontade, mas dos dons e dos talentos que Deus te deu. Multiplica cada um deles para a glória do Senhor Jesus. José interpretava sonho de Faraó, mas também interpretava sonho de prisioneiro. José honrava o rei, mas também honrava o companheiro de prisão, o seu líder, o seu senhor. Ele não ficava olhando para o tempo. Esse é o tempo da cadeia. Aqui eu não quero saber de nada. Eu só quero cumprir a minha pena. Irmão, naquela época toda a pena era perpétua. Até o Senhor mandar tirar ele de lá. Mas ele quis cumprir com fidelidade a Deus. E Deus honrou a ele. Diga assim, a bênção da fidelidade. Fica de pé em nome de Jesus. Nós estamos chegando no final.